né? Dentro dos próprios equipamentos, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir entender e garantir o que é o nosso fazer, quais são as nossas atribuições, quais são os nossos limites e quais são as nossas necessidades de enfrentamento. Eu trago para vocês hoje a minha experiência desse lugar de gestão, né, que eu estou assumindo, mas assim, eu vou começar até de trás para frente, porque na verdade eu vou deixar claro assim qual é o objetivo da minha fala para depois entrar nos exemplos, porque como a gente tem um tempo resumido e depois de tantas questões, tantas inquietações nas brilhantes falas que me antecederam, fica até difícil sintetizar aqui o que eu vou falar em 25 minutos, mas eu me comprometo aqui, assumo publicamente esse compromisso de tentar me organizar de uma maneira mais objetiva possível. Então, eu fiquei muito preocupada com o convite de não transparecer nenhum tipo de propaganda, não só de autopropaganda, mas, sobretudo, de uma propaganda partidária, né? Porque quando a gente está na gestão e a gente fala da execução do nosso trabalho, e aí, é claro, um trabalho que eu desenvolvo com muito compromisso e entendendo aqui como um norteador e o tema desse seminário é a gente falar sobre a nossa implicação ético-política com o desafio da transversalidade. Então, é claro que eu vou trazer muito mais exemplos positivos do que histórias tristes. Mas isso tem a ver, sem nenhuma modéstia, com o resultado do meu trabalho, com aquilo que eu acredito e me empenho a fazer nesse exercício profissional. Então, eu já tive experiência, já trabalhei em unidade de acolhimento com criança, adolescente, família, já fui técnica do Família Acolhedora, até que hoje estou numa unidade de acolhimento com idosos. Essa circulação que eu fiz por diversos equipamentos, isso fala da precarização dos nossos vínculos de trabalho, né? Porque, na verdade, essa descontinuidade das referências que eu estabelecia nos lugares por onde eu passei tem muito a ver com isso, com esses vínculos fragilizados e que precisavam ser interrompidos de uma maneira muito abrupta. E isso é algo que a gente também, nos espaços de controle social, vem tentando garantir, né, que a gente tenha, de fato, uma política que obedeça a esse princípio da referência, da continuidade, né, porque isso é uma postulação da PNS. Então, o lugar onde eu estou hoje, eu assumi em fevereiro desse ano, e logo assim que eu cheguei e comecei a entender um pouco que lugar era aquele, me remeteu muito à leitura de Machado de Assis, quando ele fala da Casa Verde, no Alienista, e é exatamente lá onde eu trabalho. Eu trabalho na Casa Verde, a caminho de Itaguaí. Então, é um lugar que tem uma bagagem histórica muito importante, apesar de muitas lacunas. É uma instituição que existe desde 1974 e, pasmem, existem pessoas que estão acolhidas nesse lugar até hoje. Então, foi algo assim também bastante desafiador essa proposta de estar nesse lugar e promover naquele espaço um reordenamento e fazer com que ali a gente executasse a política de assistência social tal qual ela é preconizada. Então, eu assumo um contexto com 68 idosos, mas a instituição, há tempos atrás, já recebeu mais de 1.000 pessoas. Então, a gente tem histórias assim de um descuido, né, que se perpetuou durante algum tempo, e, felizmente, eu faço parte de uma nova gestão que tem aí essa proposta de uma reorganização. Então, quando eu cheguei lá, eu encontrei, num universo de 68 pessoas, 20% do meu quadro de usuários não estavam referenciados ao Cadastro Único de Assistência Social, apesar de existir um polo de serviço de convivência dentro daquele espaço. E aí, então, a gente fez
um trabalho, né, de convidar esse equipamento para a gente entender qual era a metodologia daquele serviço, qual era a proposta daquele serviço. E aí agora a gente já conseguiu referenciar 100% dos nossos usuários ao CAD SUAS. A gente tinha pendências de documentação. E aí, assim, como você apresenta e enxerga essas pessoas como sujeito de direitos, se os direitos fundamentais e mínimos para acesso às demais políticas dela já está violado, né, que é a questão da documentação básica. Então, isso foi alguma coisa que a gente já conseguiu superar. Também, quando eu cheguei, a gente tinha uma metodologia. A equipe técnica que tinha lá atende a NOB RH, né, no que se refere a uma equipe mínima com psicólogos e assistentes sociais. Então, a gente já tinha esse quadro, não em número suficiente, mas a gente tinha esses profissionais na equipe, mas a gente não tinha um trabalho sistematizado, instrumentos, e aí era uma lógica onde todo mundo dava conta de tudo e ninguém dava conta de nada. Então, a gente começou a fazer um reordenamento no sentido de ter técnicos de referência, apresentar como importante a lógica da construção de vínculo com esses sujeitos, conseguir apresentar e permitir que esses sujeitos tivessem voz e que pudessem apresentar-se enquanto sujeitos de desejo também. E aí, a partir disso, a gente tem feito trabalhos assim muito interessantes nesse resgate. A gente já conseguiu um idoso que tem 62 anos, mas assim, uma pessoa super produtiva, super interessada, mas como ninguém nunca disse para ele que ele não precisava ficar naquele lugar, ele nunca apresentou, nunca manifestou esse desejo de estar fora e, sobretudo, de estar numa inserção laborativa. Então, a gente conseguiu uma inclusão produtiva, esse idoso está em vias aí de contratação para ser inserido no mercado de trabalho. Ele tinha uma situação de fragilização dos vínculos familiares, justamente porque ele ficou desempregado e não conseguia mais se inserir por conta da idade. E aí ele ficou em situação de rua, foi acolhido, como não se tinha uma metodologia de trabalho lá, ele foi ficando, os dias foram passando, ele foi se estabelecendo ali naquele lugar, tentando estabelecer uma lógica de sobrevivência emocional, sobretudo, né? Porque o confinamento, como Foucault já nos diz brilhantemente, é alguma coisa que aliena cada vez mais o sujeito. E aí, a partir da nossa chegada, e desse olhar, né, ele então traz para a gente esse desejo de se inserir no mercado de trabalho, começa a dizer que muito do afastamento dele da família estava diretamente relacionado a um constrangimento por não poder colaborar financeiramente com as necessidades da família dele. Então, ele está em processo agora para inserção no mercado de trabalho, e aí a gente vai continuar o nosso trabalho para tentar ver aí que outros gaps a gente consegue, né, deslanchar desse sujeito. Nesse mesmo contexto, a gente encontra uma usuária que ela tem uma característica assim, que me chamou muito a atenção. Ela tem um histórico de vivência em situação de rua, na verdade, uma história de institucionalização desde sempre, assim, desde os 5 anos de idade, ela tem notícias de que ela vive em instituição de acolhimento. E aí, hoje em dia, ela recebe BPC, é referenciada para a rede de saúde e socioassistencial. Na verdade, socioassistencial foi uma inauguração nossa, porque ela só tinha os acompanhamentos de saúde. E aí, a partir dessas provocações, ela começa a trazer para a gente o desejo de estar também fora daquele lugar. Só que é um desejo que se apresenta de uma maneira muito talvez não disfarçada, mas com uma coisa sombria de um medo de perder aquela tutela que durante muitos anos foi estabelecida sobre ela. Então, ao mesmo tempo que ela tinha o desejo de ter o espaço dela, e ela diz isso para mim, Ana, eu quero muito poder ter o meu espaço, mas eu não posso sair daqui. Porque se eu sair daqui, eu vou voltar a usar drogas, eu vou voltar a ficar na rua. E aí a gente consegue, né, através dessa questão do vínculo, ir construindo algumas coisas,
com ela no sentido de potencializá-la, né, através do que ela tem de história. Ela tem um nível de organização assim impressionante para uma pessoa que viveu de uma maneira tão coletiva, né, como foi a história dela. Ela tem um resgate, ela tem uma presença, na verdade, né, da individualidade dela e uma lógica de preservação daquilo. Então, o quarto dela é extremamente organizado, o piso do chão chega a ter uma coloração diferente, de tanto que ela limpa o chão e organiza as coisas dela e coloca os bibelôs dela. Só que, ao mesmo tempo que ela se sente protegida por ter uma equipe que fica nessa lógica da maneira como era executada ali, mais de uma fiscalização, né? E, ao mesmo tempo, ela tem o desejo de poder ter um lugar onde aquelas pessoas que ela conheceu ao longo da vida, as referências comunitárias que ela estabeleceu ali, ela poder estabelecer esses vínculos, porque dentro da instituição isso existe um controle muito grande, né, de quem entra, de quem você recebe, aonde você recebe. E aí, quando a gente diz para ela que isso é possível, ela conversa. O vizinho em frente tinha umas kitnets. E aí, então, ela vai conversar com esse vizinho e dizer para ele que ela queria ter uma casa para ela. E aí, esse vizinho, então, que já conhece ela há muito tempo, ela já está ali naquele lugar há mais de 15 anos. Esse vizinho, então, combina com ela uma reforma dessa kitnet, desse espaço, para se tornar o lugar de moradia dela. Então, assim, eu fico muito feliz de poder testemunhar histórias como essa, não no sentido de trazer um romantismo, mas no sentido da gente saber que quando a gente tem um compromisso ético, político com o nosso fazer, quando a gente entende que, na condição de psicólogos, a nossa escuta é uma ferramenta muito importante, mas que, sobretudo, os resultados que a gente produz a partir daquilo que a gente ouve e do compromisso que a gente estabelece com aquele sujeito é de suma importância. Não numa perspectiva de que a gente vai resolver e dirimir todas as questões, todas as mazelas, porque a gente está aí, muito pelo contrário, né? Num contexto de retrocesso, num contexto de sucateamento, que nos leva a uma desmotivação muito grande. Mas, assim, quando a gente tem um compromisso, e mais do que um compromisso ético, assim, pessoal, mas um compromisso profissional de conhecimento daquilo que a gente, a serviço daquilo que a gente está, né? Isso é fundamental. Eu acho que todas as falas que me antecederam já deixaram bem claro que isso aqui não é espaço para amadorismo, né? A assistência, ela exige da gente um compromisso, exige da gente uma capacitação continuada, exige da gente disponibilidade e disposição de resistência para a gente buscar outras ferramentas e, sobretudo, para a gente se posicionar. Essa questão da transversalidade também, que é tema do seminário, é alguma coisa que fica muito para mim, porque na fala das colegas anterior que falou daqui do serviço socioeducativo, a gente falou dos atravessamentos do judiciário. Então, assim, a assistência é um lugar, eu costumo dizer que a assistência vive a falência múltipla dos órgãos, porque tudo que a educação não dá conta, a saúde não dá conta, a segurança não dá conta, a habitação não dá conta, a assistência tem que dar. E não é isso, não é? Não é a assistência tem que dar conta dessas falências. A gente precisa matricular, responsabilizar e fazer junto, né? Porque se a assistência social é uma política para garantir acesso aos direitos, então a gente tem que ter isso muito claro e ter claro a ponto de identificar quais são as nossas potencialidades e quais são os nossos limites. Então, assim, quando eu cheguei nessa Casa Verde, eu tinha uma expectativa de que, como hierarquicamente na política de assistência ao Estado cabe também a função de orientador, né, de consultor dessa execução de uma política cuja execução macro é de responsabilidade do município, então eu imaginei que eu fosse ter ali meio que um escritório modelo do que deveria ser o acolhimento. Quando, na verdade, eu me deparei com esse cenário, né? Mas também eu fico muito... Eu tenho um jargão que eu digo para a minha equipe diariamente.
a gente precisa ter como referência aqui. A gente precisa ter como norteador aquilo que nos mobiliza e não o que nos paralisa. Então, diante desse cenário, que tinha tudo para ser alguma coisa impactante a ponto de nos paralisar, a gente já conseguiu resultados assim surpreendentes se a gente for considerar o histórico, né, desse lugar e dessas pessoas. A gente tem muitas pessoas que chegaram lá, algumas de maneira que a gente nem sabe como é que chegou. No prontuário diz assim, o usuário foi encontrado no pátio. E aí é isso. Nisso que ele foi encontrado no pátio, se estabeleceu ali uma lógica de permanência daquele sujeito, daquele usuário que foi encontrado no pátio, e até hoje esse usuário não saiu de lá. Então, a gente tem muitos usuários que têm a questão do transtorno psiquiátrico, mas que também não tinha uma referência de acompanhamento pela saúde mental. Também acho importante dizer que, naquele lugar, a estratégia de permanência ali era numa lógica estritamente asilar no sentido o ato falho foi bem propositivo, porque é exatamente isso. Era um asilo que promovia o exílio dessas pessoas, né? Então, era uma instituição que tinha como finalidade uma lógica extremamente autossustentável. Então, todas as necessidades daquele usuário eram atendidas dentro daquele espaço. Então, se ele precisasse de uma avaliação psiquiatra, o Estado providenciava um psiquiatra que ia naquele lugar. Tudo era tratado ali dentro daquele espaço. Ainda hoje eu tenho um trabalho hercúleo com alguns usuários que não conseguem se sentir encorajados a sair daquele lugar. E aí eu digo sair não só no sentido de estar fora, não. Eu digo no sair até de passear mesmo. Tem algumas pessoas que ainda não conseguem se sentir, talvez, seguras, né, para ir dar uma volta, porque a gente tem todo um projeto político-pedagógico, né, que estabelece que essas pessoas exerçam os seus direitos fora desse espaço. E aí, então, a gente tem um desafio muito grande de conseguir implementar isso com alguns que têm essa resistência. Em contrapartida, a gente tem resultados maravilhosos de pessoas que ficam super encantadas porque vão para lugares simples, assim, conhecer o entorno. A gente tem uma rotina de caminhada com eles. Então, enfim, gente, o meu tempo acabou. Eu vou aqui manter o meu compromisso de não estrelar, mas eu queria que a gente tivesse trazer aqui uma mensagem de encorajamento, né? É muito difícil, mas é muito possível. Só que essa possibilidade a gente não vai encontrar de uma forma messiânica, caritativa, tampouco assistencialista. A gente vai construir uma política através de lógicas éticas, através do nosso compromisso, através do nosso comprometimento no sentido de qualificação, porque é muito importante isso. A gente tem aí vários decretos novos, né? A legislação que o tempo inteiro se movimenta para destruir aquilo que a gente, né, conseguiu a duras penas estabelecer. Então, é importante que a gente tenha um posicionamento, um contexto histórico também desse nosso fazer e que, sobretudo, que a gente resista. Obrigada. Obrigada, Ana Cláudia. Eu acho que o que você coloca, por exemplo, se a gente for alinhavar com outras falas, né, seria isso. Ao invés dessas pessoas estarem, né, subjugadas na rua, de repente passando necessidade, né, não estamos diferenciando entre humanos e não humanos, né, direitos humanos para todo mundo, né, fundamental. Agora, então, eu chamo a Márcia Maria, né, para poder falar de família acolhedora. Boa tarde. Eu me chamo Marci, né, e sou psicóloga de formação. Moro aqui no Rio de Janeiro há 25 anos. E a trajetória do trabalho começou em 96, quando eu participei da seleção e, naquela época, estava iniciando o projeto Família Acolhedora, né, pela Prefeitura do Rio, através da Secretaria, na época, a Secretaria Municipal de Assistência Social.
de Desenvolvimento Social, desculpa, e junto com algumas ONGs e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu trabalho na Associação Brasileira de Terra dos Homens há muito tempo, desde esse período, e a Terra dos Homens ela contribuiu muito na temática do Família Acolhedora, desde a época de 96, atuando, coordenando, e hoje a Terra dos Homens tem um papel, e atuando também na construção de planos, por exemplo, plano da convivência familiar e comunitária, contribuiu através de um grupo de trabalho para as orientações técnicas, que dá mais ou menos uma orientação de como deve funcionar os serviços. E falar de família acolhedora para mim além de ser um desafio, ele assim traz uma emoção muito grande, porque desde 96, quando a gente começou, nós enfrentamos muitas resistências para que que naquela época era um projeto, se tornasse hoje um serviço, e que está, né, dentro das orientações, dentro da política, no estatuto. Atualmente, eu trabalho dentro de uma comunidade, em um projeto que fortalecimento de vínculos, com famílias, crianças e adolescentes, muito numa perspectiva de fortalecimento de vínculos e de possibilidade de crescimento, de potencialidades. E confesso que hoje, diferentemente de outros anos, a gente se depara muito com o aumento das situações de vulnerabilidades e principalmente a fome voltando nesses casos, entendeu? Nessas regiões. Então, estamos lá, trabalhando, resistindo e fazendo uma articulação com a rede, que é fundamental que a rede do sistema de garantias, e redes locais, redes comunitárias, que a gente possa se unir e se fortalecer diante desse cenário. Bom, eu vou pedir licença a vocês. Eu trouxe alguns slides para falar um pouco, e eu confesso, assim, para não passar muito do tempo, eu vou tentar trazer as ideias principais e deixar para o debate, que eu acho que aí enriquece mais a minha fala, tá bom? Então, aí a gente começa com uma frase assim: o Serviço Família Acolhedora, uma possibilidade de convivência familiar e comunitária. Então, dentro como está organizado, né, a questão da proteção da criança e adolescente, a família acolhedora, aí você pode passar, e aí fala da Terra dos Homens, eu já falei, pode passar, pode deixar aqui. Então, o Serviço Família Acolhedora, ele é inovador e, ao mesmo tempo, ele traz uma mudança de paradigma com relação aos cuidados e à proteção com a infância, principalmente que crianças e adolescentes que necessitam sair das suas residências, né, por algum motivo. Então, ele está organizado dentro de acolhimento e residências de famílias que não têm nenhuma vinculação com a criança e adolescente. Então, são famílias que são escolhidas, que são... eu vou usar o nome capacitadas, entre aspas, mas assim, que recebem uma formação, que são acompanhadas pela equipe, que passam por uma seleção e que vão estar preparadas para receber essa criança e adolescente até que a sua família de origem, né, nuclear, possa recebê-la de volta, né, possa retornar, que a gente chama a reintegração familiar. E dentro dessa modalidade, é preciso que haja garantia da proteção integral dessa criança. Então, dentro do Família Acolhedora, eu quis trazer um pouco a metodologia, assim, de como a gente, enquanto sociedade, enquanto organização não governamental, a gente contribuiu para essa metodologia que hoje é disseminada em outros
serviços, né? Pode passar. Então, a gente começa assim, de que lugar a gente está falando, né? Então, assim, dentro da política, a gente vê que a família acolhedora, tanto com o acolhimento estacional, eles são serviços para proteção especial de alta complexidade. Então, entende que ali os vínculos, a situação da criança está, ou do adolescente está impossibilitado de ficar na sua família. Né? A política até fala de rompimentos e fragilidades dos vínculos. Então, é importante, pode passar, que a gente saiba assim, que essa criança que vem, ela já tem dentro da sua dinâmica situações que precisam ser cuidadas e protegidas, né, pela política, né, pelos serviços. Então, quando a gente pensa em família acolhedora, assim, aqui no Rio, quando ele foi pensado, o Conselho foi buscar experiência em outros lugares, como São Paulo, tinha uma experiência em Cabo Frio, e aí o Conselho, a partir dessas experiências, ele criou, né, esse projeto, que hoje é um serviço, e outras coisas, e outras normativas que embasaram o serviço, foram as diretrizes, né, sobre os direitos da criança, né, aqui é mais a nível fora, né, internacional. Aqui no Brasil, nós temos a Constituição Federal, no artigo 227, o Estatuto da Criança, o SUAS e o Plano Nacional de Convivência Familiar. Então, todos esses dispositivos contribuíram, né, e no entendimento que essa proteção deveria ser dada dentro de uma família. Né? Então, pode passar. Aqui é muito importante a gente pensar o seguinte, colocação da criança numa família acolhedora não vai resolver nem esgotar a questão da problemática da infância no nosso país. Então, assim, é um serviço, ele não vai salvar, não vai deixar de existir os outros serviços, mas é importante que essa decisão ela seja norteada por uma escuta e um trabalho, e a gente costuma dizer assim, um estudo de caso da situação para ver se a retirada da criança e o adolescente da sua família é a melhor opção para a criança. Né? E entender também que antes de chegar no família acolhedora, é preciso que tenha visto o que foi feito antes. Então, quais foram os serviços? E aí eu acho que as mesas anteriores falaram muito bem isso, assim, tem um serviço de cuidado dessa família no território, né? Tem um serviço especializado para essa família. Então, assim, o que foi feito antes para que se chegasse à situação de colocação em famílias acolhedora? Acho que isso é muito importante porque a gente vem muito de uma prática muito de banalizar assim, as situações da infância como se retirando a criança da sua família, você está protegendo, e aí aquela família não é importante para a criança. Então, assim, sem pensar no resgate de vínculo dessa criança, sem pensar nos vínculos, às vezes. Claro que uma situação emergencial tem que tomar uma decisão, mas é importante que essa decisão ela seja construída também junto com outros atores. Né? Então, por isso que quando a gente pensa... Pode passar. E família acolhedora, a gente está pensando num sistema de garantia de direito o tempo todo. Então, é uma articulação junto com o sistema de justiça, que é o juizado, o Ministério Público, a Defensoria, junto com o Conselho Municipal dos Direitos, junto às ONGs, sociedade civil, a própria criança, adolescente e suas famílias, e os serviços. Esses serviços precisam estar articulados, integrados, para que a criança, uma vez que ela saia, tenha que sair da sua família, ela possa receber esse atendimento. Não é colocar só na questão da família acolhedora como a única responsável em cuidar dessa criança e desse adolescente. Porque aí, se a gente
coloca a criança numa família acolhedora e não dá nenhum respaldo, nenhum atendimento, acompanhamento, a criança vai ficar aprisionada nessa família. É como se ela tivesse novamente esquecida dentro do sistema. Então, é muito importante essa articulação dos serviços e pensar que cada um contribui com o seu papel e no seu lugar. Tem o lugar do serviço, que eu vou falar um pouco mais agora, mas tem o lugar também do juiz, da vara da infância, importante manter o diálogo, tem o lugar das secretarias, tem o lugar da família, tem o lugar das ONGs também nesse processo. Então, essa articulação é importante, que é dividir responsabilidades. Né? Então, pode passar. Não? Outra contribuição também para pensar em família acolhedora são os trabalhos do Bowlby, do Spitz, do Winnicott, que é a teoria do vínculo, do apego. Porque uma das grandes questões que se coloca é assim, mas a criança vai ficar numa família, e aí vai se apegar. É importante que a criança construa vínculos. No momento que ela está, nesse momento de separação, né, com a sua família de origem. Então, é importante porque quando a gente for ver a questão da família acolhedora, na formação dessa família, é importante que ela entenda o seu papel. Não é o papel da substituição da família de origem, né, da questão da família da criança, não vai substituir, ela vai estar ali como um pilar. Ela vai estar ali provisoriamente cuidando daquela criança, para que essa criança possa resgatar toda esse vínculo e a formação desses vínculos. Né? Porque quanto mais ela tiver mais pessoas envolvidas no cuidado, na proteção dela, mais a gente vai poder garantir para ela uma infância com mais segurança. Pode passar, por favor. Então, para quem está pensando na implementação do serviço família acolhedora, é muito importante que, antes de implementar, que a gente tenha uma orientação com relação à lei, acordo com os parceiros, definir o fluxo, né? Entender que é muito, principalmente no momento que se decide pela retirada, o afastamento da criança ou não, é claro que essa decisão inclui o conselho tutelar, inclui a equipe da vara, inclui a equipe do serviço, família acolhedora, mas pensar que assim, o quanto é um momento difícil e que precisa de muito cuidado, muita escuta, e um trabalho não pelo achismo, não voltado pela ansiedade da situação do momento, mas sim um trabalho voltado para uma escuta e embasamento técnico, teórico, de como você vai entender aquela situação e que recursos tem ali naquele momento para apoiar a tua decisão. É importante a divulgação, então, assim, quem trabalha com família acolhedora o tempo todo está divulgando, as famílias que se interessam pelo serviço vêm a partir dessa divulgação, acolhida, seleção, cadastro, preparação dessas famílias, e é importante que o serviço ele possa pensar em 3 momentos, né? Um momento que eu preparo a família, que eu faça a formação dessa família, o momento do acolhimento, que é a criança dentro da família, que trabalho essa equipe vai precisar desempenhar, e o pós-acolhimento, assim, uma vez que foi definida a situação da criança, se ela volta para a família, ou se ela vai para uma família substituta, que acha também esse pós-acompanhamento, né? Então, a importância do papel do psicólogo junto, e eu acho que esse trabalho não pode ser feito só pelo psicólogo, a gente trabalha muito em dupla, né, com a visão de, como foi dito na mesa anterior, é importante ter essa articulação dos saberes, é importante que tenha um profissional de serviço social junto com o profissional de psicologia e outros profissionais, para ampliar essa escuta, ampliar esse diálogo com relação a esse momento do serviço. Pode passar, por favor?
Gente, vocês estão entendendo? Então tá bom. Pode passar essa. Eu estou correndo aqui para a gente não tão... Então, o momento de pré-acolhimento, isso eu trouxe dessa forma, é mais didático, mas assim, para a gente pensar que é toda a preparação que se faz necessário antes para que a criança possa entrar no serviço. Também é importante, assim, colocar a criança na família acolhedora e achar que a família tem que dar conta sozinha de todas as demandas da criança, também vai possibilitar que esse acolhimento ele não caminhe pelo que está preconizado nas orientações. É deixar toda a responsabilidade, transferir toda a responsabilidade para uma família e os outros atores ficarem meio fora do que é do papel deles, né? Então, nesse pré-acolhimento, é importante levantar a história da criança e da família dessa criança junto ao serviço que encaminhou. Então, é o Joãozinho, que mora tem tal idade, que tal lugar, que passou por uma situação assim, quais foram os outros serviços que ele já passou, o que foi feito, por que tem que chegar a uma situação de colocar em família acolhedora. Então, isso é importante que a equipe que vai trabalhar na família acolhedora tenha essa informação, né? Então, uma vez que a criança vai para a família acolhedora, tem todo um processo. Então, você capacita a família e quando a família estiver apta para receber a criança, você encaminha a criança e quando encaminhar a criança, antes de encaminhar também a criança, o adolescente que vai entrar no serviço, é necessário que haja uma escuta dessa criança, né? É entender com essa criança, assim, o que ela está achando, como é que ela está imaginando que seja uma família acolhedora, o que é família acolhedora. Ah, tá. Vou correr. O que é família acolhedora, o vínculo que tem com a família de origem. Porque outra coisa importante, a família acolhedora, ela não vai... o trabalho da equipe, ele precisa ser construído numa perspectiva de transformação dessas pessoas que estão envolvidas. Não existe a família boa, a família má, a família acolhedora é melhor do que a família de origem, porque a família de origem da criança ela já vem há muito tempo com os estereótipos de família má, família nociva, família pobre. Então, a criminalização da pobreza ela está aí muito perto da gente, nos nossos trabalhos. Então, que a gente possa fazer entrevista com a família de origem também, ouvir essa família, entender em que momento essa família não conseguiu dar conta das questões da criança, seja por questões dela, seja pela falta da política, seja por outros motivos, mas que isso não impeça que ela tenha uma escuta, um atendimento, um respeito e todo o trabalho que a equipe possa fazer com ela. Pode passar? Aí eu vou passando, gente. Aqui eu falei da seleção, né, que para selecionar a família acolhedora é importante que a gente faça entrevista, conheça a família na sua casa, saber que essa família acolhedora, as pessoas que moram na casa, elas precisam também aceitarem participar do serviço, ter um curso preparatório, fazer grupo com famílias, ter espaço para essas famílias acolhedoras falarem dessa experiência, falarem do momento da saída da criança, acolher os sentimentos dessa família acolhedora também. Pode passar. Aqui é só temas para quem trabalha com família acolhedora. Então, aqui são sugestões de tema para trabalhar com essa família, preparar essa família para receber a criança. Pode passar. Pode passar. Também, isso aqui é alguns instrumentos. Tá. O que é importante no momento que a gente chama de momento da acolhida, que é quando a criança ou adolescente está na família acolhedora. Primeiro é o processo de adaptação. Por isso que a equipe que trabalha com família acolhedora, é importante que ela
esteja presente nesse momento da adaptação, para ver se a criança está bem adaptada, se ela conseguiu se vincular à família, a família a ela. Então, é todo esse processo. Pode passar, que eu só tenho 1 minuto agora. Pode passar? Eu botei muita coisa, gente, desculpa. Eu, quando falo que é apaixonante, porque é assim. Pode passar. Então, é importante, sim, a equipe do família, que vai trabalhar com família acolhedora, a metodologia, ela prevê assim, que tem o atendimento à família de origem da criança, a criança e a família acolhedora. Porque a família acolhedora vai receber uma guarda dessa criança e vai cuidar dessa criança por um tempo. Então, ela precisa desse acompanhamento também. Pronto. Então, é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Marcina. Muito obrigada, Marci. Eu acho que o interessante da gente, então, alinhavar, né, essas 2 apresentações que a gente teve, é isso, né? Na perspectiva dos direitos humanos, a gente está falando de políticas que estão garantindo esses direitos, né? E que são fundamentais, mesmo em consonância com organizações da sociedade civil, né? Como, por exemplo, o movimento de mulheres, né? Outras formas de organização. E outra questão que se coloca também, por exemplo, é em relação aos povos originários. Né? Isso a gente está discutindo dentro da nossa cultura. Imagina o que é você pensar num acolhimento para uma criança indígena, para uma criança quilombola. Né? Então, a gente precisa debater sobre os povos do campo, a gente precisa falar também sobre os povos originários, só que assim, é sempre um recorte, né? E com certeza no Pará, né, esses debates são mais feitos porque eles estão mais próximos. Mas nós também temos áreas rurais, né, faço parte do grupo de agroecologia da Universidade Rural há 4 anos, então me sinto feliz em poder colocar isso, né, e ter total abertura para poder colocar, né, essa temática que perpassa muito a agroecologia aqui. Né? A agroecologia também é garantia de direitos. Então, agora eu vou passar para a Cláudia Simões, que vai falar de calamidade pública. Oi, gente, boa tarde. Antes de começar, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, dividindo a mesa com pessoas que eu adoro, né, Cláudia, que a gente já trabalhou aí junto, batemos muita bola aí pela nossa trajetória, Suane. Na plateia também tem muita gente que já encontrei ao longo da trajetória, outras pessoas que eu vejo que estão se aproximando efetivamente do Conselho, que já estiveram em outros eventos, outros que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Aproveito não só para saudar vocês, mas sempre faço esse convite. Sou colaboradora, né, da Comissão de Psicologia na Assistência e o Conselho somos nós. Então, é um convite para todos os psicólogos que estão aqui para se aproximar da gente. Nossos encontros não acontecem só nos seminários, a gente se encontra regularmente às quartas-feiras. Então, quem tiver interesse, procura a gente. No final, vou dar o e-mail para quem quiser fazer contato e a gente poder aumentar esse campo de discussão da psicologia. E aí, feliz também, né, por estar trazendo esse tema, apesar de ser um tema que mobiliza grande parte dos trabalhadores da assistência em determinados momentos do ano. É um serviço que é muito pouco discutido, muito pouco falado. Ele pouco é apresentado como serviço da alta complexidade. Parece que os serviços da alta complexidade são só os serviços de acolhimento, né? Mas o serviço de calamidade, de proteção em situações de calamidades públicas e emergência, ele compõe, junto com outros 3 serviços, a alta complexidade. Então, a gente está falando do serviço de acolhimento institucional, do serviço de acolhimento em família acolhedora, do serviço de acolhimento em repúblicas, e o 4º serviço é o serviço de proteção em situações de calamidades públicas e emergência. Então, ele é aí o filho feio da alta complexidade, né, aquele que ninguém fala, que a gente não sabe muito bem o que fazer com ele. Então, um prazer enorme poder estar trazendo aqui esse tema, iniciar aí essa discussão em relação a esse serviço. Ter esse serviço tipificado, ele não garante efetivamente, na verdade, assim, ele diz para a gente qual é o compromisso da política de assistência, com a valorização da vida, com esse compromisso com as pessoas, mas ter esse serviço tipificado não garante efetivamente um aumento da proteção social nessas situações de desastres e emergência. Só assim para a gente de fazer uma divisão, né? Então, sempre que acontece
a divisão entre calamidades públicas e emergência, situações, quando acontece algum desastre natural e que as pessoas são atingidas, quando o território consegue dar uma resposta, então tem a ver, se você vai dividir calamidades públicas e emergência, não só pela intensidade do desastre, do acontecimento, mas também da capacidade de resposta que aquele território tem para dar em relação àquela situação. Então, se o município consegue, por exemplo, organizar sozinho a resposta frente a uma situação de desastre e emergência, a gente chama de emergência. Se o município precisa de outro ente federativo para dar conta dessa resposta, e aí a gente chama de calamidade pública. E aí, então, existe, na verdade, né, o trabalho tem sido muito embrionário em relação a calamidades públicas e emergência, apesar de ele estar tipificado desde que foi aprovada a regulamentação. Então, ele está junto com o serviço de acolhimento, ele está junto com o serviço de acolhimento em família acolhedora, e a gente vê ele acontecendo de maneira muito desorganizada nos municípios. Então, parece que tem uma lacuna, né, entre a preparação e organização e efetivamente a ação dos profissionais e técnicos, em que lugar que eu estou, o que eu tenho que fazer, quem faz o quê na situação de emergência e calamidade. Até porque, muitas vezes, o próprio profissional e trabalhador da assistência também é atingido pelo desastre. Ele também, pessoalmente, está passando por uma situação de vulnerabilidade. A secretaria, os espaços públicos dos municípios também são atingidos pelo desastre. Então, o município fica muito desorganizado. Se a gente não tem um momento anterior de pensar, de preparar de como vai se dar esse serviço no momento da instalação do desastre, a gente não consegue fazer. Então, por exemplo, o Estado do Rio, ele é formado por 92 municípios, cada município tem a sua densidade populacional, o seu tamanho, né, enfim, a população, o número de habitantes, mas apesar desse perfil, que é único, né, de cada município, a gente não consegue, a gente vê em todos os lugares essa desorganização em relação à preparação para esses eventos. Então, a gente percebe, por exemplo, como a cidade vai se organizando, ela não se organiza de maneira planejada. Então, apesar dessas diferenças de uma metrópole para uma cidade pequena, efetivamente, a organização do espaço urbano, ela não é nem organizada nem nas grandes metrópoles e nem nas cidades menores, de pequeno porte. E aí a gente vê essa desorganização acontecendo e a gente vê no cenário, e aí a gente remeto à fala da Evelyn, que estava aqui mais cedo, dizendo da cidade, que tem um rio de um lado, é uma cidade linda, toda urbanizada, e do outro lado a gente vê a desigualdade social ali explícita, a gente consegue ver e identificar onde está a questão da desigualdade social, ela é visível. E para essas pessoas, então os desastres, eles têm um público-alvo que é sempre o mesmo. Então, as pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, que já moram nesses territórios, que não são contemplados por políticas públicas habitacionais, por esgotamento sanitário. Então, são lugares que eles já vêm, são desastres que são anunciados, né? Porque são lugares que eles já vêm com ausência de política pública, e aí, quando chega uma situação de desastre, eles são muito mais fortemente impactados pela situação do que os outros espaços urbanos. Então, a gente já tem um público que é o público da assistência social, que a gente já acompanha em relação às vulnerabilidades, e a gente vê um agravamento absurdo dessa situação de vulnerabilidade quando acontece um desastre ou uma calamidade pública. Então, é aquela pessoa que já é vulnerável que é muito mais fortemente atingida por esses processos. Então, a gente vê que a desigualdade social ela vai marcar fortemente a questão desse serviço e para quem que a gente está trabalhando. E aí, então, a situação de desastre evidencia, né, essas diferenças sociais e expõe determinados indivíduos de uma maneira muito maior do que outros sujeitos que estão em outros lugares da cidade. E aí, então, o papel da assistência social, é claro que a gente tem que ter, para resolver questões de desastre, uma interlocução entre diferentes políticas. A assistência social ela não vai dar conta de tudo em relação, a toda a proteção em relação a esses sujeitos. Mas ela tem um papel
que acontece antes, durante e depois do desastre ter acontecido. Então, é para a organização, o serviço de proteção em situação de calamidades públicas e emergência, ele vem para, primeiro, identificar essas articulações com essas outras políticas setoriais e para poder garantir essa organização antes do evento, porque já que a gente sabe quais são as áreas de risco, as áreas mais vulneráveis, a gente pode trabalhar com esses territórios para prevenir perda até de vidas. A gente tem um trabalho durante a ação, a ocorrência do evento e no pós-desastre também. Então, peraí, deixa eu mexer aqui. Em relação à prevenção e reparação, a gente tem ações, por exemplo, como identificação das áreas de risco e mapeamento das pessoas que moram nessas áreas, que pode ser realizado de maneira regular pelo CRAS. Os serviços de convivência, aí alguém estava falando dos temas que, eu não sei quem foi a pessoa que estava apresentando, acho que foi a Mônica, falando dos temas que ela leva para o serviço de convivência, e o tema das medidas ambientais, dos desastres, ele pode ser um tema que pode ser trabalhado também no serviço de convivência. E eu vou dar um exemplo de uma experiência num lugar em Teresópolis, que é a Ilha Caxangá, que é uma área de inundação, de transbordo de rio, e que eles conseguiram se organizar a partir do Centro de Referência da Assistência Social de uma maneira muito interessante, né? Tinha uma decisão judicial para reintegração de posse, para que essas pessoas pudessem sair desse território, apesar do pertencimento deles, apesar de não ter uma política de moradia que substitua esse local, né, por outro, para que ele possa ir morar, a ideia era só tirar as pessoas de lá, e aí eles se organizaram a partir do serviço de convivência, e formaram um grupo organizado, buscaram a Defensoria Pública, e eles conseguiram organizar um serviço de maneira que eles mesmos se protegessem. Então, a Defesa Civil instalou, eles conseguiram, o CRAS articulou com a Defesa Civil a instalação de sirene, e eles faziam simulados. No dia que eu estava lá até fazendo um cadastramento, foi o dia do simulado, então as pessoas se preparavam para as situações de inundação. Quando a sirene tocava, todas as pessoas já sabiam para onde elas tinham que ir para ficarem acolhidas. O CRAS ele tinha exatamente mapeado quem eram as pessoas que tinham, por exemplo, dificuldade de locomoção nessa área, tinham 2 idosos, um cadeirante. Então, esse mapeamento e esse cuidado com o território a partir do Centro de Referência da Assistência Social conseguiu fazer com que essa comunidade da Ilha Caxangá conseguisse se organizar e desde que essa organização iniciou, ninguém mais morreu no lugar. Era um lugar que tinha mortes regularmente. Então, a gente não teve mais perda de vida, a gente não teve mais perda de memória, né? de bens pessoais e enfim, porque quando a pessoa perde ali, ela não perde só a cama, a roupa de cama, ela perde um pouco da sua história, ela perde um pouco das suas lembranças, daquele objeto que foi com tanta luta, enfim, tem outros atravessamentos que, para quem está vivendo ali com aquele sujeito, sabe o quanto que isso é importante ali para ele. Então, essas medidas de prevenção, fora a articulação com os outros setores, que também é importante fomentar essa discussão a partir dos serviços conviventes. Na resposta, na fase de resposta, que é a fase quando o desastre já está instalado e a equipe precisa estar na rua, ela precisa ir lá ao local, né? E para estar lá, ela precisa ter organizado esse serviço. Então, por exemplo, no lugar que eu trabalhei, a gente não tinha isso organizado. Então, quando se instalou o desastre, a gente não tinha a menor condição de ir a campo para poder atender as pessoas, porque a gente não tinha nenhum processo, termo de referência que tivesse comprado bota, capa de chuva, insumos para as pessoas, porque também faz parte dessa resposta e não é assistencialismo, são pessoas que, de fato, perderam tudo, então a gente precisa garantir que alguns insumos essas pessoas tenham acesso, isso faz parte da resposta do serviço. Então, a gente está falando de colchonete, de cama, a gente está falando de roupa, de alimentação, de água potável. Então, claro que a gente pode ter isso como resposta estatal e institucional, acho que esse é o ideal. Isso não invalida
as doações e as mobilizações da sociedade civil nessas circunstâncias. Eu acho que é uma situação que envolve, de fato, a sociedade como um todo. Então, todo mundo tem que estar envolvido, sim, mas a gente não pode deixar que a resposta seja uma resposta da sociedade. O Estado tem que estar preparado para garantir para essas pessoas esses insumos ali no momento da ocorrência da calamidade. E aí, por exemplo, em outro município que eu tive a oportunidade de estar nessas últimas chuvas que aconteceram aqui no Rio, foi muito confuso, porque a cidade toda foi atingida pela... Tem 4 tipos, né? As pessoas podem ser impactadas de 4 maneiras com as calamidades. Então, aquelas pessoas que são afetadas, e aí a gente está falando de uma cidade inteira que, por exemplo, não consegue se locomover porque quebrou uma ponte. Então, são pessoas que... A cidade toda foi afetada por aquela circunstância. Tem aquelas pessoas que são atingidas... Quer dizer, a água subiu, chegou na casa dela, molhou tudo, ela está precisando de colchão, mas ela continua com a moradia, ela continua preservando seus vínculos familiares e ela está na casa dela. Tem aquelas pessoas que foram tão fortemente atingidas que elas estão desalojadas, então elas conseguiram recorrer à sua rede familiar, à sua rede de apoio, estão acolhidas na casa de alguém, mas de fato estão fora de seus domicílios. Então são as pessoas que são... 5 minutos já. Que são as pessoas que estão desalojadas, e tem as pessoas que estão desabrigadas, e para essas que a gente tem que dar a maior resposta, porque são as pessoas que estão em maior situação de desproteção social. Então, a gente precisa pensar de maneira muito rápida como prover os alojamentos provisórios para essas circunstâncias. E aí, quando a gente chega, aí, voltando ao município que tinha sido fortemente atingido, o município ele não conseguiu articular com os funcionários, porque as pessoas não sabiam que tinham que ir para lá. Os funcionários, os trabalhadores da assistência não entendiam o seu papel naquele contexto, então e as pessoas não conseguiam se deslocar também para chegar até o local onde estava a maior concentração ali do foco ali da água. Então, eles não tinham formulário para poder fazer o cadastramento e conseguir, porque o cadastramento é também muito importante, porque você vai reunir informações de quem são as pessoas que são mais atingidas, quais são as localidades que são atingidas de maneira mais impactante por esses eventos. Então, tem uma série de informações que, a partir do cadastramento, você consegue, dessas pessoas, você vai conseguir formular uma política pública mais eficaz para aquela circunstância. Então, a importância desses dados. Então, o município não estava organizado, ele não estava mobilizado, os profissionais não estavam mobilizados, não tinha material de apoio, não sabia acessar um cofinanciamento. Então, estava tudo muito desestruturado, e aí a população fica numa situação de vulnerabilidade ainda maior. E depois a terceira fase, a fase de recuperação, que é o restabelecimento da rotina e da vida ali daquelas pessoas e daquele município. Então, tem que ir acabando, né? A resposta estatal aos desastres, ela, obviamente, pressupõe uma articulação, né, entre as diversas políticas. Então, a gente está falando de política de habitação, de regularização fundiária para as pessoas que moram em área de risco. A gente está falando no acompanhamento da ocupação do solo. A gente está falando de política de construção de unidades habitacionais. Enfim, a gente está aí falando de defesa civil, de uma defesa civil organizada. Então, claro que a resposta estatal ela passa por todos esses. Mas eu não quero deixar de falar que essa experiência que é vivida por aquelas pessoas é uma experiência que ela é significada de maneira única e particular. Então, a gente vem dando muita resposta. Eu acho que os benefícios eventuais, e eu tinha um monte de coisa para falar deles, mas eu acho que a resposta pública tem sido a concessão de benefício eventual. Então, as outras políticas elas não conseguem se articular nas situações de desastre, e aí acaba caindo na assistência, que faz a concessão do benefício e ponto. E aí a gente está falando de trabalho social, né? Então, claro que a gente tem que dar essa resposta imediata, conseguir garantir provisões para que essas pessoas consigam sair da situação de vulnerabilidade extrema e desse impacto sofrido com
com a questão do desastre, mas a gente tem que pensar que esse trabalho continua. Essas pessoas precisam estar inseridas nos nossos serviços continuados, e ainda a gente não está falando de uma atuação pontual na situação de desastre, a gente está falando de um acolhimento dessa sofrimento e de como ela está vivenciando essa situação de perda quase de toda a sua história, de toda a sua memória, de todos os seus pertences. A gente está falando de como pensar numa reconstrução do seu modo de vida, do seu padrão de vida. Então, para além do benefício socioassistencial que o técnico vai garantir a partir da avaliação, a partir desses cadastramentos, das necessidades e das demandas levantadas, a gente está falando também que esse lugar e essa escuta dessa vivência, ela precisa ser uma escuta qualificada, ela precisa ser uma escuta realizada dentro dos serviços continuados da assistência social. Então, o tempo é pouco, agradeço, e aí vamos conversar e vamos para o debate. Por falar em afeto, né, não tem como não ser apaixonado pela assistência. Só alinhavando mais uma vez, né, se as perdas que as pessoas têm nesses territórios já impacta tanto, sendo que às vezes ela trabalha em outro lugar, né, outras partes da vida dela continuam. Retorno. Imagina os povos originários, os povos do campo, cuja vida é tirada da terra e que vivem em zonas de conflito, né? Então, para além de um desastre natural. E outra pontuação que eu gostaria de fazer também é que, em 2011, durante aquelas chuvas, né, que tiveram na região serrana, né, levando a perda de muitas vidas e de bens e territórios, né, devastados, eu fui como estudante, nessa época eu ainda era estudante, e eu sequer soube que era a atribuição da assistência social, né, dar conta daquilo. E, enfim, eram áreas que estavam totalmente desarticuladas e a gente querendo oferecer, né, a nossa contribuição enquanto UF, enquanto FRJ, né, enquanto universidade, e a gente não encontrava, né? Então, como é importante, né, esse aprendizado, essa vivência no território. E agora, então, a gente abre aí para um bloco de 3 perguntas. Bom, boa tarde. Primeiro, parabenizar, né, a mesa, foi muito importante o que vocês disseram. Meu nome é Aline, sou psicóloga, doutoranda em psicologia, né, na UF, faço parte do grupo de pesquisa Quitembo, Laboratório de Estudos da Subjetividade e Cultura Afro-Brasileira. Eu queria saber de vocês como que, aproveitando, né, que você fala, né, da questão étnica, como que a questão étnico-racial é trabalhada no serviço de vocês. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Igson, trabalho na proteção especial no município de Saquarema, região dos Lagos. E eu fiquei um pouco curioso com a questão da família acolhedora. Eu queria saber, porque falou-se muito não só na família acolhedora, mas eu acho que como psicólogos a gente tem que lidar muito com os vínculos que se criam no trabalho e com o trabalho. E no caso da família acolhedora me deu um pouco de curiosidade de perguntar como é que ficavam os vínculos depois da saída da criança da família acolhedora, né? Como é que, se a família tem algum tipo de vínculo, se esse vínculo com a família depois desse processo de acolhimento, como é que eles ficam, se existe alguma questão com a família acolhedora para com a criança após esse acolhimento, se a família acompanha a questão da criança também, como é que é isso? Eu gostaria de saber. Boa tarde, meu nome é Raum, eu trabalho com a Marci, na Terra dos Homens. Cheguei aqui no final, desculpe, né, mas parabéns pelo evento e a mesa muito rica. Eu só queria fazer uma pergunta para a mesa, mais uma provocação. Nós estamos falando, né, dos trabalhos dos psicólogos na assistência social. E
eu me pergunto também, se tratando desse tema, e fala também de resistência e ética, me pergunto qual a condição que nós, psicólogos, temos de trabalho dentro desses serviços públicos. Quais condições de salário? Quais condições de trabalho? Os espaços estão adequados às necessidades dos psicólogos? Os salários estão adequados às necessidades de nós, categorias de psicólogos? Eu jogo isso para a mesa. Mais uma pergunta. Eu não sei como está na academia hoje a formação dos futuros psicólogos sobre assistência social. Vocês têm compreensão totalmente do SUAS? É discutido o SUAS com vocês? Então, eu apresento para a mesa essas duas questões, que acho que extrapolam um pouco, mas temos que falar da nossa condição. Somos psicólogos, temos que pensar também, enquanto resistência, enquanto luta política, para a melhoria das condições do nosso trabalho. Né? E aí está aqui a provocação. Desculpa. Então, em relação às questões étnico-raciais, efetivamente dentro, e aí vou falar do Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e Emergência, para além da questão da gente identificar claramente que o território que é mais fortemente atingido são as áreas onde a gente já atende as populações mais vulneráveis, e aí a gente pode observar claramente qual essa relação étnico-racial com aquele território. São, de fato, pessoas que têm essa característica, e isso é ruim, só que dentro do serviço, naquele momento, a gente não consegue fazer esse trabalho. Mas eu acho que é um trabalho para a gente pensar durante o acompanhamento, e essa proposta no pós-desastre. Então, acho que essa é uma pauta transversal ao SUAS o tempo inteiro, então acho que ele tem que ser trabalhado em todos os serviços, desde a proteção social básica até dentro de todos os serviços da alta complexidade, inclusive do serviço de calamidade e emergência. Então, acho que a gente discute pouco ainda, apesar do tamanho dessa demanda e desse atravessamento que a gente vê todos os dias, né, na execução dos nossos serviços, tanto da população em situação de rua, e aí a gente tem um recorte muito específico, então acho que a gente trabalha pouco. Então, acho importante a gente estar sempre pautando, sim, e perguntando em qualquer espaço, e fazendo estudo acadêmico, e provocando os colegas na execução e no dia a dia. Dentro do serviço, então, te digo que ainda falta muito para a gente trabalhar. Aí não sei o que a gente... Eu também vou complementar aí essa fala da Claudinha. Lá na Casa Verde a gente tem essa perspectiva, porque o acolhimento, a situação de acolhimento no Rio de Janeiro, como a situação de pobreza, ela tem uma cor, isso é claro, né? E lá não é diferente. Então a gente tem um público expressivamente negro, né? E a gente tem uma proposta de trabalho nesse sentido, de não naturalizar esse lugar, né? Mas isso ainda está no campo do que a gente pretende fazer, ainda não foi possível executar isso, mas é alguma coisa que eu chamo a atenção desde que cheguei, até porque teve uma diferença muito grande com a minha chegada, né? Porque mulheres negras ocupando esses lugares de gestão ainda é raridade, mesmo na assistência. E até pegando um pouco do gancho dessa questão de calamidade que a Claudinha está falando, quando eu cheguei lá, eu cheguei justamente após uma situação de calamidade. A gente tinha tido uma chuva muito forte, e aí caíram muitas árvores, a gente estava... Enfim, o espaço estava bem prejudicado por conta dessa queda dessas árvores, e aí eu cheguei junto com um grupo, apesar de sermos um equipamento do Estado, mas aí o município também foi junto, num sentido de força-tarefa, né, para ver o que dava para fazer na questão estrutural lá. E aí eu era uma naquele coletivo.
E aí, 2 dias depois, eu sou apresentada pelo presidente na condição de coordenadora daquela unidade. E aí teve uma residente, né, que logo se identificou e falou: ai, nossa, que bom que você chegou aqui, né? Porque a gente está acostumada com aquelas brancas que nem sempre olham para a gente. E até no meu grupo de trabalho, né, os meus funcionários, eu também tenho muitos funcionários negros, e essa questão da representatividade é alguma coisa que eu procuro sempre deixar marcado, né, para eles, no sentido também de encorajar a gente sair desse lugar, né, que o senso comum e a nossa história escravocrata sempre nos confere, né, de bastidores, de subalternos, mas a gente ainda não tem hoje, neste lugar, um trabalho nesse sentido. Eu queria poder falar um pouco também sobre o que o colega trouxe da questão dos espaços de trabalho. Assim, isso é uma provocação muito importante, e eu tive a pretensão assim de também deixar essa mensagem, né, do quanto é importante a gente estar nos espaços de controle social. Porque, na verdade, eu entendo que não só as relações de trabalho, mas tudo na assistência é muito precarizado, né? Então, enquanto profissionais, a gente precisa ocupar esses espaços de controle social e fazer valer condições dignas de trabalho, porque eu entendo que a gente não tem condições dignas, a gente não tem salários dignos, mas tudo na assistência é muito precário, é muito precarizado, é muito... fica muitas vezes por conta de uma avaliação do senso comum. Então, a gente precisa justamente ter provocações e inquietações como essas para que a gente, de fato, consiga transformar esse cenário. Então, eu vou responder primeiro a pergunta dele, né, da questão da família acolhedora, depois eu volto aqui à sua. Quando, dentro da metodologia de trabalho, quando a gente trabalha com o serviço de família acolhedora, existe o que a gente chama de encontros semanais, que é o encontro da família acolhedora, família de origem, da criança, a criança, que esse encontro tem o objetivo de fortalecer vínculos, construção de vínculos, que a criança veja a sua família, que tenha, que a gente está dentro do encontro, a gente promove muitas dinâmicas, diálogos para aproximar essas famílias. Ao final do processo do acolhimento, geralmente as famílias acolhedoras não perdem o contato com a criança que foi acolhida. Ou elas se tornam madrinhas, ou elas tornam-se uma referência de rede de apoio para essa criança e também para essa família. Mas tudo isso é uma construção desde o início, né? Potencializando essas famílias, elas vão chegar a esse encontro. Não é que a família, quando entra, tenha que continuar o vínculo. Isso vai ser construído ao tempo dentro do trabalho. Tá? Não sei se eu respondi para você. Tá? Com relação à sua pergunta, eu acho assim, às vezes é muito difícil trabalhar essa temática, assim, porque às vezes as pessoas não se sentem, assim, você pergunta, não se sentem negras, não tem esse pertencimento. E aí você construir eu estou falando de uma forma geral, né? Porque por exemplo, na família acolhedora, dentro da formação, é importante trabalhar com essas famílias, que essas crianças, a maioria são negras, né? Então, ela vem, são negras e também denominadas pardas, mas assim, que é importante esse acolhimento, é importante que a família acolhedora não tenha esse preconceito, que trabalhe esse acolhimento dentro, né, nas suas relações. No projeto que eu trabalho, também lá na base comunitária, é muito engraçado, porque assim, às vezes uma criança que tem uma pele mais escura, uma que tem uma pele mais clara, chama o outro de macaco. Macaco. Então, isso, a gente vê como está impregnado dentro da nossa cultura essa questão da gente
ficar o mais branco possível. Como o branco ainda é uma dominação dentro do que é passado, né? Dentro do que é o que eu estou dizendo com isso é que a gente precisa criar, dentro dos trabalhos, a noção do pertencimento e a noção do sujeito, com as suas potencialidades, de não passar informações só de uma classe dominante, enquanto as pessoas ainda não encontram seu espaço de fala, seu espaço de pertencimento, de serem o que são. Entendeu? Porque isso que eu acho muito importante, o que você trouxe nessa sua fala. É claro que, assim, eu estou falando eu precisaria me aprofundar muito mais nas leituras para poder estar discutindo com você, assim, mas o que eu estou trazendo é mais a nível do que acontece dentro dos trabalhos. Por isso que lá, nesse trabalho comunitário também, a gente tem roda de capoeira, que conta a história, né, da capoeira, por que a capoeira existe, e não a capoeira como uma coisa nociva, mas sim o que agrega de potencialidades, tem a história conta a história também do local, então tudo isso vão resgatar a história do sujeito. E quanto à questão que o Raul traz, assim, de uma forma geral, o que a gente observa realmente é uma precarização no trabalho, assim, do psicólogo. Seja por falta de uma formação continuada, seja porque tem uma carga horária com muitos atendimentos, seja por um salário que não é assim, compatível com o trabalho, e hoje a gente conta muito com reduções de salários, assim, o que está acontecendo, né? A situação mais econômica e social é essa redução do trabalho e precarização mesmo do atendimento e até da valorização do profissional de psicologia, né? Que também, que lugar a psicologia tem hoje dentro das políticas, assim. É uma política, o psicólogo, ele é um facilitador dentro desses processos. Então, é importante da gente estar pensando na formação. Cláudia quer falar mais um pouquinho? Um minutinho só, não me mata não. Na verdade, acho que a gente teve muito bem feito a questão do papel do controle social. A gente efetivamente conseguiu regulamentar tudo o que a gente queria dentro da assistência. Inclusive, se a gente pensar na precarização do espaço, a gente tem normas para reordenamento dos serviços que contempla como deve ser e como deve funcionar e como... Só que, efetivamente, e aí depois eu acho que a outra mesa vai trazer, até fazendo essa relação com o orçamento, efetivamente isso não chega na ponta. Então, acho que a gente está precarizado, sim. Em relação à formação, queria ainda deixar uma contribuição, me formei há muito tempo, né? Então, mas esse contato com os estudantes, eu acho que o profissional de psicologia ainda chega na assistência, apesar de hoje ser a segunda maior política que emprega psicólogo, eu acho que ele ainda chega com a visão da clínica, sim. Ele se espanta no trabalho que é compartilhado, sim. Ele se espanta no trabalho que é precarizado, que é em equipe, que é num lugar que não é o lugar do ideal do psicólogo, ele não está numa sala linda, com ar-condicionado, atendendo individualmente uma pessoa com demandas estritamente da ordem do sofrimento psíquico. Ele está ali atendendo diversas demandas e eu acho que isso ainda é um problema, sim. A gente ainda precisa discutir muito e a academia ainda precisa avançar muito nessa discussão. Acho que um pequeno exemplo, né? Esse debate do racismo ele é muito importante. Ele fez com que eu reconhecesse o meu lugar de fala nesse debate. E enquanto branca, psicóloga, trabalhando numa instituição, né, quando eu vi situações, né, enfim, né, cabelo duro, não, esse tipo de tratamento entre elas, eu chamei amigas minhas negras para fazer esse trabalho com as crianças e os adolescentes. Porque eles precisavam se ver, eles estavam cansados de me ver, né, de ver, e não ver eu Suane, ver eu branca o tempo inteiro, né. Então, eu aprendi muito com esse debate e eu continuo aprendendo e eu acho que é uma lição de humildade, né? A gente tem que sair da frente mesmo, né? E deixar acontecer.
Em relação às suas provocações, Raul, por exemplo, eu acho que tem questões que são de equipes, né, de você, qual a compreensão que você tem do trabalho, se você está acessando esse debate, né, se você tem formação, todos esses debates que já falaram aqui na mesa. E tem essas questões que são mais governamentais, que por mais que o SUAS atrele, né, ao seu modelo de gestão, a situação do trabalhador, né, que compete, sim, que sejam concursados, né, isso está amarrado na política, a questão é onde que ela está se realizando. Ela está chegando no interior, por exemplo, onde ninguém vê, né? Seropédica é um ótimo exemplo disso, né? Muitas coisas boas em Seropédica também, mas essa não é uma delas. E então, por exemplo, no governo que a gente está agora, né, com essa supressão do Ministério do Desenvolvimento Social e essa junção, né, superministério, você junta esporte, cultura, uma parte do Ministério do Trabalho num ministério só. Como é que a gente vai avançar se a gente está tendo esse tipo de organização política, né? Com limitação de verba? Sem verba, como que a gente vai fazer essa política? Né? E aí eles flexibilizam ao bel prazer deles, não da demanda do serviço. Então, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo no governo para fazer essa luta em várias frentes. Então, é isso. Acho que a mesa está encerrada. Foi um prazer para mim poder contribuir. Até a próxima. Fiquei muito provocada por essa mesa. E aí eu acho que mais do que combater esse racismo que é manifesto, a gente precisa combater o racismo velado, o racismo institucional. É isso, a gente não quer mais ficar como espectador, não. A gente quer ir lá produzir história também, né? Obrigada. A Thaís vai dar um recadinho antes de eu chamar a próxima mesa. A próxima é a última. É rápido mesmo. Na verdade, não é bem um recado, é um pouco de resposta também para essas questões. Reforçando a importância do controle social e reforçando a importância do movimento da organização dos servidores, né? Assim, dos servidores, dos trabalhadores do SUAS, né? Então, a gente tem um Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, que tem uma articulação difícil, porque a gente precisa das articulações mais locais, e alguns municípios já têm Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS. Acho que isso também é uma coisa legal da gente estar trocando e estar reforçando essa organização. Você quer dar um recado também, Márcia? Sim. Gente, esqueci de falar, assim, tem um fórum dos serviços de família acolhedora no Rio de Janeiro. Tem alguém de Nova Iguaçu, tem de Niterói aqui, que é de família acolhedora? O Emanuel está ali. Então, assim, tem um fórum e tem várias trocas. Acho que é importante, né, vocês entrarem lá e ver esse fórum. Obrigada, Márcia. Então, vamos chamar a última mesa, a oficina Responsabilidade da Gestão do SUAS na Garantia da Efetivação Política, uma mesa sobre gestão. Então, para compor essa mesa, eu convido Elaine Medeiros, que é assistente social, graduada pela UniAbel de Belford Roxo, especialista em política social pela Universidade Grande Rio de Caxias e secretária de assistência social do município de Nova Iguaçu. Vou convidar para falar sobre orçamento e controle Carla Fellows, que atua há 13 anos na gestão pública como assessora e consultora, docente do Capacita SUAS nos cursos de proteção básica e especial, controle social e orçamento público nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e atualmente no Rio Grande do Sul. E para falar sobre vigilância assistencial, vou convidar Tiago Boechat, graduado em serviço social, com especialização em gestão pública pela Universidade Cândido Mendes, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Desenvolvimento Agrícola da Universidade Rural, atuou na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, fazendo parte da equipe de assessores técnicos. E para a mediação, vou convidar o psicólogo Kleber Luiz Gonzaga, e ele vai se apresentar. Bom, boa tarde. Eu sou Kleber Gonzaga, sou psicólogo, sou servidor do